agora nesse momento a gravação, né? Então, projeto de extensão, proposta de assessoria administrativa às pequenas empresas. Nós vamos falar hoje a respeito da classificação do patrimônio, sobretudo como utilizar o balanço patrimonial na administração da pequena empresa. Então, o balanço patrimonial, na live passada a gente falou sobre DRE, demonstração do resultado do exercício. E nessa live nós vamos falar sobre o balanço patrimonial, que ele serve, né, como modelo, ele serve como ferramenta de gestão dentro da pequena empresa. Muito bem. Então, o que seria o balanço patrimonial? Né? Qual é o conceito dessa ferramenta? Então, o balanço patrimonial é um relatório composto pelos elementos destinados a mensurar, explicar a posição patrimonial financeira da entidade num determinado momento. Eu sempre digo, quando eu vou dar aula de contabilidade, essa contabilidade básica, eu sempre digo que o balanço patrimonial ele é uma fotografia do patrimônio da empresa. Então, é como se num dado momento alguém tirasse uma fotografia do patrimônio da empresa. Lá vai se paralisar, né? Vai ficar estático todo o patrimônio naquele momento. Por que é necessário isso? Para que seja contado, para que seja avaliado. A pequena empresa, geralmente, ela não tem um patrimônio tão estendido, é um patrimônio enxuto. Né? Então, tem mesas, cadeiras, alguns maquinários. Então, a pequena empresa, ela não teria assim, a necessidade, né, de fazer publicação, até porque não é exigido pela legislação. Então, a nossa proposta de orientar os pequenos empresários a elaborar o balanço patrimonial é para fins gerenciais, é simplesmente para ajudar o pequeno empresário a administrar a sua empresa. Então, é mais uma ferramenta. Assim como o DRE na live passada foi orientado dessa maneira, o balanço patrimonial hoje também, a orientação do balanço patrimonial, do desenvolvimento do balanço patrimonial, da elaboração e desenvolvimento do balanço patrimonial, é simplesmente para gerenciamento, para a administração da empresa, porque é uma ferramenta que visualiza o que a empresa tem, né, os seus bens, os seus direitos, as suas obrigações e também o seu patrimônio líquido, ou seja, o capital próprio do proprietário. Então, eu disse o seguinte, né, que o balanço patrimonial é um relatório composto. Então, veja, é composto, porque tem vários elementos que compõem o balanço patrimonial. É a demonstração contábil que apresenta o patrimônio de uma entidade em uma determinada data. Então, o balanço patrimonial sugere-se que ele seja feito de 12 em 12 meses. Para efeito gerencial, que é a nossa proposta do nosso projeto, ele pode ser feito mensal. Então, assim, elaborar mensalmente o balanço patrimonial com efeito administrativo, com efeito gerencial, simplesmente para visualizar as informações de uma maneira mais ordenada, de uma maneira mais organizada. O balanço patrimonial, ele organiza as informações, ele vai tabulando as informações e facilmente e rapidamente se visualiza tudo, os bens, os direitos, as obrigações, enfim, tudo aquilo que precisa ser visualizado. E juntamente com o DRE e as outras peças contábeis. Patrimônio. O que é o patrimônio? É um conjunto de recursos econômicos à disposição de uma entidade, de uma empresa, e as reivindicações sobre esses recursos. Então, veja, o patrimônio da empresa é tudo aquilo que a empresa tem, né? Mesas, cadeiras, maquinários, equipamentos, se tiver veículo, se tiver imóveis, seja o terreno, seja o galpão. Então, tudo aquilo
que possa ser avaliado, tudo aquilo que possa ser mensurado, medido, deve estar expresso no balanço patrimonial. Aí a gente tem aqui, balanço patrimonial, né? Ativo. O que é o ativo? O ativo é justamente o que eu tenho, né? Então, vamos salientar aqui. O que é o ativo? É o que a empresa se propõe, é o que a empresa tem, né? Então, estou aqui. O que é o ativo? O ativo é o que eu tenho, é o que a empresa tem, né? Na verdade, é o que a empresa tem. O que a empresa tem? Os recursos econômicos, bens ou direitos, representam benefícios presentes ou futuros, sejam mensuráveis em unidade monetária, quer dizer, essa ferramenta aqui, o balanço patrimonial, ele deve ser mensurado na unidade monetária do seu país, no nosso caso, real. Ele serve de controle, alocações de recursos, essência econômica versus forma jurídica. Então, o ativo, ele representa os bens e os direitos da pequena empresa, que é o nosso caso. E o passivo? O passivo é o que a empresa deve, né? São as obrigações, são as dívidas. São obrigações já assumidas com terceiros. No momento do balanço, origens de recursos, capital de terceiros. Então, a gente tem aqui, dentro da questão do balanço patrimonial, então nós temos aqui o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido representa o quê? O patrimônio líquido representa as obrigações da entidade para com seus sócios. Então, é uma espécie de dívida que a empresa tem com os seus sócios. Só que essa dívida, ela não precisa ser paga até que a empresa tenha continuidade. Essa dívida só poderia ser paga, ou só teria como pagar, se a empresa fosse encerrada as suas atividades. A origem dos recursos e capital próprio. Então, o patrimônio líquido é a diferença de ativo menos passivo. Aquilo que tem, né, e aquilo que a empresa deve. Então, não adianta nada a empresa falar, a empresa tem 500 mil, tem 200 mil de patrimônio do lado ativo. Mas se tiver esses 200 também do lado passivo, não significa que o patrimônio líquido dela é zero. Ela não tem capital próprio. Então, assim, valor de ativo representa muito pouco dentro da administração dos seus bens, da administração patrimonial. Porque o que nós temos que ver é a diferença entre ativo, o total do ativo, menos o total do passivo. Aí nós vamos ter um capital próprio aqui. Esse capital próprio é o que representa aí aquilo que a empresa tem de concreto. Aquilo que a empresa tem já pago mesmo, evidentemente, né? Então, por isso que é importante fazer uso dessa peça gerencial, que é o balanço patrimonial. No caso da pequena empresa, a gente pode usar essa ferramenta como peça gerencial, e aí nós vamos ter essas informações descritas. Tá? Neste caso aqui, veja como que nós podemos visualizar diversas informações a partir do momento que a gente desenvolve o balanço patrimonial em uma pequena empresa. Olha, uma informação importante é o seguinte, ó, aqui a gente tem maior, grau de liquidez menor. O que é o maior? O grau de liquidez ele passa a ser maior a partir do momento que ele estiver
mais em cima, mais próximo do ativo circulante, ou seja, mais próximo do caixa, né? O ativo circulante vai conter o caixa, o banco, são as continhas mais próximas do ativo circulante. Então, aí o grau de liquidez é maior. A partir do momento que vai se descendo, distanciando do circulante, do ativo circulante, por exemplo, aqui no ativo não circulante, o grau de liquidez já é menor, porque vai demorar, só vai receber a partir de 12 meses. Ao passo que o circulante, a promessa de receber até 12 meses. Né? Então, isso aqui são as contas a receber. Então, o ativo e o circulante, né, vai conter aqui no circulante todas as continhas a receber, né? E essas continhas a receber que terão vencimento até 12 meses. Já no caso do não circulante, as contas a receber a partir de 12 meses. Então, veja a diferença, né? Então, o grau de liquidez já é menor. O grau de liquidez significa o quê? Que vai receber logo. O que é liquidez? Liquidez é dinheiro na conta corrente, é dinheiro vivo na conta corrente, é liquidez. Então, quando mais próximo estiver da data de recebimento, maior é o grau de liquidez. Isso é o que a gente visualiza aqui do lado do ativo. Tá? Então, do lado ativo, nós temos o ativo circulante, representa as contas a receber, os direitos, que terão vencimento até 12 meses. Não circulante são as contas a receber, terão vencimento após 12 meses, ou seja, de 12 meses em diante. Aí a gente tem 3 grupos aqui, ó: investimentos, imobilizados e intangíveis. O que representa esses grupos? É que eles não serão vendidos e nem recebidos, né? Esses grupos serão para uso da empresa. A empresa ela pode investir. Se a empresa quiser, a empresa A investir em empresa B, então o recurso investido fica descrito aqui, registrado aqui. Imobilizado é onde tem todos os bens, né? Mesas, cadeiras, máquinas, equipamentos, terrenos, imóveis, todos os bens estão aqui no imobilizado. E aqui nesse grupo também sofre a depreciação esses bens, tá? Principalmente equipamento, né? Equipamento, temos uma legislação brasileira, equipamentos lá na produção têm uma vida útil de 10 anos. Tá? Então aí vai sofrendo a depreciação, né? Ano a ano. O intangível é todo o valor, né? Ele não poderia ser tocado, ele não é concreto, como, por exemplo, marca, patente, fundo de comércio, tudo aquilo que poderia ter algum valor, mas não se toca, ele é intangível, então registra-se aqui. Então, do lado do ativo, nós temos o ativo circulante, o ativo não circulante, temos os investimentos imobilizados e intangíveis. Do lado do passivo, nós temos o quê? A exigibilidade. A exigibilidade seria a proximidade do pagamento. Tudo aquilo que é exigível é aquilo que será pago, é dívida vencendo para ser paga, é exigível. Então, passivo circulante será pago mais rapidamente, ou seja, dentro de 12 meses. O passivo não circulante, ele vai demorar para ser pago.
Ele vai ser pago de 12 meses em diante, 12 meses para frente. Aí que vai acontecer, vai acontecendo os vencimentos. E aqui o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido ele não precisa ser pago enquanto a entidade estiver em continuidade. Então, o patrimônio líquido é porque, assim, os sócios, eles emprestam o recurso financeiro à empresa. Então, neste caso, o que acontece? Enquanto a empresa estiver em continuidade, né, esse recurso vai ficar ali sendo usado pela empresa. Esse recurso só vai ser devolvido aos sócios se a empresa encerrar suas atividades, né? Então, nesse caso, essa é a teoria sobre o balanço patrimonial. Tá? O passivo circulante estão as dívidas, quer dizer, os empréstimos a curto prazo, que vai vencer até um ano, é registrado aqui. Os empréstimos mais a longo prazo, que tem uma duração acima de um ano, se registra aqui. Então, no lado passivo são as obrigações, tudo aquilo que é a pagar, né? Fornecedor a pagar, salário a pagar, tudo que for a pagar é do lado passivo. Aí ele vai ser circulante, até, se ele tiver um vencimento até 12 meses, e no caso do não circulante, se ele tiver um vencimento acima de 12 meses. Para a pequena empresa, é interessante que a gente conte os 12 meses a partir de janeiro. Então, a pequena empresa, a nossa sugestão é que em janeiro seja o primeiro mês e lá dezembro seja o último mês. Né? Que o exercício social, né, o ano social, o ano calendário, seja a referência para a pequena empresa. Tá? Isso é um pouco diferente das grandes empresas. Mas para a pequena empresa, a nossa sugestão seria essa. Como que eu conto os 12 meses? Primeiro mês, janeiro, e o último mês, dezembro. Tá? Então, eu coloco dentro do ano calendário as dívidas da empresa, e lá em dezembro eu faço um fechamento, eu vejo, né, como que a empresa está, como que foi ao longo do ano. Então, vejo, a título de gerenciamento, de administração, a demonstração do resultado do exercício que nós vimos na live passada, e hoje nós estamos falando sobre a classificação do patrimônio, sobre a luz do balanço patrimonial. Então, essa peça, chamada peça contábil, balanço patrimonial, é imprescindível que se faça na pequena empresa. Tá? Conforme eu disse lá no início, essas peças contábeis, nas pequenas empresas, a sugestão de elaborar, desenvolver, elaborar, é simplesmente para a administração, simplesmente para o gerenciamento. Porque é uma maneira de administrar a empresa utilizando aquilo que se tem de gratuito e eficiente, né? Então, a administração da empresa ela deve sofrer essa transformação, ou seja, essa continuidade, né, da gestão. Né? A pequena empresa deve ter esse rastreamento, a palavra melhor seria essa, um rastreamento com esses relatórios. Tá? Então, a live de hoje que eu teria para passar para vocês, o recado de hoje, depois que vocês vão visualizar as lives. Então, a sugestão do nosso projeto, da continuidade do nosso projeto, a sugestão de hoje seria essa. Utilize o balanço patrimonial para fins de gerenciamento. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom?